Fala galera, tudo bom? Aqui que tá falando é o Coreia e este é mais um capítulo do quadro Releituras de Artigos. Os links de onde encontrei os artigos e os criadores dos mesmos estarão sempre na descrição. Chega de enrolação e vamos lá para o conteúdo. O que diabos aconteceu em 1971 e por que isso importa nos dias de hoje? Este conteúdo é uma releitura do artigo escrito por Andrew Fenton para o site Cointelegraph. Quem quiser ler o artigo, que está em inglês, o link estará na descrição. Em setembro desse fatídico ano de 2020, na bolha do Crypto Twitter, semelhante ao FinTwitch, na mesma rede social, houve um boom de uma thread com o nome de What the Fuck Happened in 1971. Criada em março, a conta posta vários conteúdos várias vezes por semana para seus seguidores e está em rápido crescimento. Atualmente, conta com mais de 11 mil seguidores. Uma postagem típica apresenta um gráfico que mostra como a desigualdade cresceu nos últimos anos, a inflação disparou e como as pessoas comuns estão perdendo suas casas e ações devido ao baixo crescimento dos seus salários. Em algum lugar do gráfico, sempre haverá uma pequena seta apontando para 1971, que destaca quando a podridão se instalou. Isso, invariavelmente, levanta a seguinte questão: o que aconteceu com os salários em 1971 nos Estados Unidos? Ou, em um gráfico que mostra a polarização política cada vez maior, o que diabos aconteceu em 1971 que levou a tal divergência no pensamento político? Os seguidores notam fenômenos semelhantes e contribuem para o meme econômico, marcando-os. Esta semana, alguém publicou um artigo do New York Post mostrando um declínio na felicidade dos adultos brancos de status socioeconômico baixo desde o início dos anos 1970, fazendo a seguinte pergunta: poxa, fico me perguntando o que caralhos aconteceu em 1971. Então, vamos contar o que aconteceu em 1971? O site What the Fucking Happened in 1971 sugere que todos esses efeitos diferentes estão ligados ao tempo do presidente Richard Nixon no sistema financeiro de Bretton Woods, que vinculou o valor da moeda de reserva mundial, o dólar americano, ao ouro. O padrão ouro, como é conhecido, sustentou as finanças mundiais de 1944, quando as nações aliadas da Segunda Guerra Mundial, incluindo Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental, Austrália e Japão, negociaram as regras do sistema monetário internacional com taxas de câmbio fixas entre as moedas. Isso aconteceu em um hotel em Bretton Woods, New Hampshire. Na época, os Estados Unidos controlavam 2/3 do ouro mundial e insistiam que o sistema fosse baseado no ouro e no dólar americano. O sistema significava que, na teoria, seria possível resgatar $35 por cada onça de ouro, embora na verdade fosse legal para os cidadãos americanos reter ouro em sua propriedade entre os anos de 1933 e 1974, depois que o governo teve problemas de respaldar a moeda durante a Grande Depressão. Porém, os governos estrangeiros poderiam trocar os dólares por ouro a essa taxa a qualquer momento. O governo novamente teve problemas para respaldar a moeda com ouro no final dos anos 1960, depois de imprimir muito dinheiro para pagar coisas tidas como importantes, como a Guerra do Vietnã e vários programas de bem-estar social, que foi a justificativa para que Nixon acabasse com o sistema, em 15 de agosto de 1971. Apesar disso parecer um problema, na época foi algo um tanto quanto importante, não devido à saída do padrão ouro, mas devido ao câmbio flutuante. O Fundo Monetário Internacional, conhecido pela sigla FMI, por exemplo, sugere que os temores na época de que o abandono do ouro acabaria com a era de rápido crescimento estavam equivocados. Na verdade, a transição para as taxas de câmbio flutuantes foi relativamente suave e certamente oportuna. Afinal, com as taxas de câmbio flexíveis, tudo ficou mais fácil para as economias se ajustarem ao petróleo mais caro quando o preço repentinamente começou a subir em outubro de 1973. As taxas flutuantes facilitaram os ajustes aos choques externos daquela época até os dias de hoje. Para muitos economistas keynesianos tradicionais, deixar o padrão ouro para trás proporcionou aos governos a flexibilidade de usar políticas monetárias e fiscais ativistas para responder ou prevenir crises econômicas. Por exemplo, sem o programa de flexibilização quantitativa ilimitada do Banco Central americano, que em outras palavras significa sem o programa de impressão de dinheiro, este
neste ano, a economia poderia ter caído em um buraco tão profundo que os Estados Unidos poderiam nunca mais sair dele. E a incapacidade da Grécia de sair da crise da dívida soberana nos anos após a crise financeira global foi parte da razão pela qual ela teve que adotar medidas de austeridade que paralisaram sua economia. Pesquisas com economistas convencionais sugerem que 9 em cada 10 profissionais acham que retornar ao padrão ouro seria um desastre. Mas o que o site What the Fucking Happened in 1971 conta é uma história diferente. Ele mostra vários gráficos destacando que, de 1971 até os dias de hoje, a produtividade aumentou, porém, os salários se estabilizaram. O PIB cresceu, mas a parcela destinada aos trabalhadores caiu. Os preços das casas dispararam, fazendo com que a economia dos americanos se tornasse intrinsecamente ligada ao valor das casas. Isso sugere que, em todo o mundo, os episódios de hiperinflação aumentaram, as moedas caíram com mais frequência e houve um aumento no número de crises no setor bancário. A taxa de poupança pessoal caiu, a taxa de encarceramento aumentou em 5 vezes, as taxas de divórcio dispararam e o número de pessoas na casa dos 20 anos morando com os pais aumentou exponencialmente. Além disso, o mais assustador de tudo é que o número de advogados quadruplicou. O site e a conta no Twitter foram fundados pelo ex-design gráfico em 3D Ben Prentice, com a ajuda do podcaster Bitcoin Heavily Armed Clown, mais conhecido como Colin, da Bitcoin Echo Chamber. Ambos vivem na costa leste dos Estados Unidos e se conheceram quando Prentice se apresentou como um convidado no podcast de Colin. Prentice descobriu o Bitcoin em 2017 e mergulhou fundo no mundo da economia austríaca. Essa é uma vertente da economia heterodoxa, armada pelos gold bugs, que sugerem que os economistas keynesianos entenderam tudo errado, que a moeda fiduciária é papel sem valor e o ouro é a resposta. Embora extremamente influente entre os detentores de bitcoins, a economia austríaca é rejeitada pelos economistas convencionais e frequentemente criticada pela falta de rigor científico e por não se basear o suficiente em modelos matemáticos e análises macroeconômicas. Prentice disse que a economia austríaca está apenas tentando dissipar as falácias lógicas inerentes à lógica keynesiana, começando pelos princípios básicos e, em seguida, construindo nosso pensar a partir daí. No entanto, os dois têm um pensamento diferente em relação aos austríacos, pois acreditam que o Bitcoin é a resposta e que o ouro nunca foi e nunca será a solução para o problema. Prentice salienta que nossa crença é que o próprio ouro falhou como dinheiro, e isso é difícil de entender para os austríacos, porque estão defendendo o ouro há muito tempo. Mas a razão pela qual o ouro falhou como dinheiro é porque, em primeiro lugar, tivemos que inventar o papel para conseguir escalá-lo, e sabemos quantos problemas surgem quando temos o papel. Colin diz que estava negociando penny stocks, alternando entre altas e baixas com uma estratégia de investimento em valor que não é realmente uma coisa real, quando viu que o candidato presidencial Ron Paul falou sobre o fim do Banco Central americano enquanto pesquisava as causas da crise financeira global de 2008. Isso o levou ao trabalho dos famosos economistas austríacos Ludwig von Mises e Murray Rothbard, que cunharam o termo anarcocapitalismo. Foi aí que encontramos pontos em comum, disse Colin, e foi entre nossas discussões econômicas, falando de história, dinheiro e até sobre a ação humana, que nos deparamos com muitos pontos de inflexão nos dados, mais precisamente o que aconteceu no ano de 1971. Os primeiros gráficos para o site foram feitos com os dados da Wikipedia, na página sobre Bretton Woods, e eles continuaram vendo mais e mais gráficos que sugeriam a mesma coisa. Prentice disse que começaram a coletar esses e outros gráficos e iniciaram uma discussão com os economistas no Twitter e, eventualmente, Colin disse: bom, vamos jogar esse conteúdo que achamos em um site e perguntar às pessoas o que diabos aconteceu. E o resto é só história. Até agora, em 2020, o site teve cerca de 400 mil visitas e a audiência está crescendo mês a mês. Colin diz que colocou os argumentos com muito cuidado e ponderação. Ele, junto com o Ben, passam a maior parte do dia discutindo essas coisas, enviando conteúdo um para o outro, tentando encontrar falha nas ideias. O efeito mais óbvio do afastamento do padrão ouro foi a capacidade dos governos de imprimirem tanto dinheiro quanto desejassem. Nas palavras de Colin, a tentação de imprimir dinheiro é a maior tentação do mundo. Para ilustrar como isso prejudica os indivíduos, Prentice usa a analogia de uma torta como representação da economia, com as fatias representando
aumentando o dinheiro em circulação. Conforme estamos imprimindo mais dinheiro, tudo o que fazemos é pegar fatias existentes e torná-las cada vez menores. Cada unidade agora vale menos. Nada de novo foi criado. Você ainda tem a mesma torta, mas agora sua fatia da torta é muito menor do que era antes. Collin disse que isso resulta em pessoas tentando armazenar sua riqueza de outras maneiras, o que resultou em uma inflação galopante dos preços dos ativos desde 1971. Quando o dinheiro é desvalorizado e perde seu valor com o tempo, as pessoas armazenam sua riqueza em ativos financeiros. É por isso que a sabedoria financeira básica diz que precisamos diversificar nossos ativos, investir em ações, em títulos, em ouro, comprar uma casa. Quanto mais ativos possuirmos, melhor no longo prazo, porque todos esses ativos vão ter seu preço aumentado devido à inflação. O efeito é um aumento maciço da desigualdade econômica, porque quanto mais rico você for, mais será a porcentagem da riqueza que você pode manter em ativos sem liquidez ou mais voláteis. Entretanto, os trabalhadores precisam dedicar a maior parte do seu ganho para pagar o aluguel, a alimentação e o seguro, além de ter uma parcela maior do capital depreciada em ativos como carros e móveis. Um adendo: o patrimônio líquido médio de uma família na América é de 97.300 dólares anuais. Prentice salienta que esse sistema é muito inclinado para os ricos. Uma pessoa rica teria de 80 a 90% da sua riqueza investidos em comércios e patrimônios, e isso faz com que sua riqueza aumente. É desse jeito que os ricos fazem dinheiro, mas o acesso a esses ativos é quase nulo para os pobres. Isso seria menos problemático se os salários acompanhassem a inflação. Embora a média dos salários por hora nos Estados Unidos tenha aumentado próximo ao índice de preços, essa é apenas uma forma de medir a inflação. Um dos gráficos mais reveladores do site mostra que o número de horas de trabalho para comprar uma única unidade do S&P 500 aumentou para 126 horas atualmente, ante a uma média de 30,9 horas, analisando o período que vai de hoje até o ano de 1860. Dependendo do quanto você começa a pesquisar, os resultados são mais escandalosos ainda. Collin explica que existe uma correlação econômica que normalmente pode ser feita, que é o acúmulo de dinheiro nas contas de poupança dos bancos relacionados às quedas das taxas de juros. As pessoas estão cada vez mais propensas a pedir dinheiro emprestado e tentar abrir um novo empreendimento. A criação de dinheiro e a supressão artificial da taxa de juros do Banco Central estão distorcendo essa correlação. Collin diz que esse sistema financeiro acéfalo é a razão pela qual empresas extremamente lucrativas como a Apple ainda tomam emprestado bilhões de dólares para recomprar suas próprias ações. Por que eles iriam pedir emprestado dinheiro se teriam que pagar juros a fim de comprar de volta suas próprias coisas? A resposta é que o custo de reposição dos ativos é maior do que o custo de reposição do capital. Como o famoso capítulo do livro Freakonomics, que mostrou uma relação de causa e efeito na decisão da Suprema Corte entre Roe versus Wade sobre a permissão do aborto na década de 1970 com a diminuição do crime 2 décadas depois, a mesma relação não descarta algumas ramificações menos intuitivas. Collin acredita que muitos efeitos de segunda, terceira, quarta e quinta ordem acontecem como efeito cascata fora da política monetária. Quando olhamos para coisas como obesidade, é quase impossível achar uma relação entre isso e o fim do padrão ouro. Mas será que realmente não existe nenhuma causalidade ligando os dois? As pessoas estão comendo muito mais alimentos subsidiados quando comparado aos anos 1960 na América. As safras mais subsidiadas hoje são o açúcar e o milho. Collin e Prentice acreditam que o sistema está tão distorcido que já não estamos mais em um capitalismo genuíno. Collin aponta para 52% dos jovens adultos que agora são forçados a viver com seus pais ao invés de construir sua própria riqueza, comprar sua casa e começar suas próprias famílias. Você não pode se dar ao luxo de estar nessa condição e apenas olhar para o sistema atual e dizer: o sistema está quebrado, não é? Sempre acreditaram no capitalismo, mas agora estamos vendo que o sistema está falido. Mas ambos afirmam que isso não é capitalismo, é algo completamente diferente. Isso é monetarismo social. Embora existam algumas causas bastante óbvias dos protestos e tumultos na América após a morte de George Floyd, o aumento da desigualdade desempenhou um grande papel, salientou Prentice. Acho que as pessoas saem para a rua quando as coisas não estão indo bem. As pessoas estão frustradas porque sentem que este sistema não está funcionando e que passam a vida
vida toda em empregos de baixa qualidade, salientou Prentice. Apesar de Collin e Prentice parecerem muito convincentes, a economia é uma área muitíssimo complexa e até mesmo os melhores economistas do mundo frequentemente estão errados. Em dezembro de 2007, o Wall Street Journal pediu para 51 economistas que previssem o que aconteceria em 2008. Nenhum economista previu uma recessão, muito menos os dramáticos eventos da crise financeira global, embora a crise das hipotecas subprime tivessem começado 5 meses antes. Mesmo que os gráficos no site mostrem uma forte correlação entre o fim do padrão ouro e uma variedade de coisas diferentes, isso não prova que o fim do padrão ouro tenha causado o problema. Correlação não é a mesma coisa que causa e efeito. Por exemplo, o número de filmes que Nicolas Cage apareceu entre 1999 e 2009 está fortemente correlacionado com o número de pessoas que se afogaram ao cair em uma piscina durante o mesmo período. O aumento do consumo de queijo per capita entre 2000 e 2009 corresponde quase perfeitamente ao número de pessoas que morreram enroladas em seus lençóis. Collin admite que alguns dos gráficos podem simplesmente mostrar uma correlação e não uma causa e efeito. Ele mesmo salienta que muitas pessoas pensam que estão atribuindo coisas causadas pelo fim do acordo de Bretton Woods que não deveriam estar fazendo. Collin concorda que às vezes algumas coisas que o site posta talvez sejam apenas meme, e eles abraçam essa ideia. Eles amam essa possibilidade de estarem errados. Prentice acrescenta: colocamos um monte de dados em um site e fizemos a pergunta, certo? Então, tentamos não explicar os gráficos no site. Queremos apenas que eles fiquem lá e que as pessoas respondam às suas próprias questões e debatam entre si. E, claro, outras coisas aconteceram em 1971. A Disney World foi aberta, a banda Monk se separou. Essas coisas podem ajudar a explicar por que aquele ano mudou todas as coisas? Existem ainda algumas pessoas que nasceram naquele ano e dizem que, devido ao nascimento deles, tudo mudou. Uma tentativa mais séria de explicar as principais mudanças econômicas que os gráficos mostram é atribuí-las à onda de desregulamentação que varreu as economias dos países desenvolvidos na década de 1970 e 1980. Prentice disse que lutou com essa ideia porque, da sua visão de mundo com influência libertária e anarcocapitalista, tudo deveria ter se tornado muito melhor. Por que tudo piorou após a desregulamentação? Pergunta ele. Essa é uma ótima pergunta a se fazer. É porque o sistema monetário está tão quebrado que não é mais um capitalismo. Não é isso que Prentice defende. Temos um socialismo monetário que, depois da desregulamentação, ficou totalmente sem rédeas. Então, sim, tudo piorou, inclusive a desigualdade. A partir dessa lente, acho que é muito mais claro ver por que a desregulamentação realmente fez tudo ficar mais aparente. Porém, enquanto eles estão tentando descobrir buracos na teoria que criaram, um monte de coisas também melhorou desde 1971. A expectativa de vida nos Estados Unidos aumentou 10%, as taxas de morte infantil diminuíram 71%, o suprimento de comida por pessoa aumentou 21%, globalmente as coisas também melhoraram. No início de 1970, metade da população mundial vivia na extrema pobreza, e agora apenas 10% vivem nessas condições. O número de analfabetos caiu mais de 50%, enquanto o número de pessoas no mundo que vivem em uma democracia cresceu de 32% para quase 56%. Prentice acredita que o progresso tecnológico é uma das razões de algumas coisas terem melhorado. Nas palavras dele, podemos comprar aparelhos mais legais para aumentar nossa produtividade, até mesmo algo tão simples como uma máquina de lavar. Costumávamos passar horas por dia lavando as roupas, pendurando-as e secando. Agora, ninguém pensa nisso. A tecnologia melhora outras coisas, como por exemplo, as colheitas. Veja o que é usado hoje de material agrícola. Essas colheitadeiras gigantes e todas essas coisas que nos permitem comprar comida de maneira mais barata. Em geral, acredito que todas as coisas que acabamos de listar se devem à pressão deflacionária dentro de um sistema inflacionário. Então, basicamente, o que estão dizendo é que todas as coisas que ficaram melhores teriam um desempenho ainda melhor se não tivessem sido prejudicadas pelo fim do sistema de Bretton Woods. Prentice diz que a dupla está bem ciente de que suas ideias estão fora do pensamento econômico convencional, mas dizem que é importante tentar abordar as coisas a partir dos princípios básicos e posteriormente começaram a expor os erros que outros economistas cometem. Eles veem os argumentos e se questionam constantemente. É como
como no final do podcast de Martin Bent, onde ficam constantemente dizendo: estamos loucos? Nós nos perguntamos isso o tempo todo. Não temos qualquer orgulho de sermos economistas mais inteligentes do que qualquer outra pessoa, mas sabemos que estamos trabalhando a partir da lógica e dos princípios básicos e temos o desejo de beneficiar a todos. Desde junho, eles expõem suas ideias em um boletim informativo, que já está na edição 68 e chega nos e-mails das pessoas a cada 2 dias. Prentice diz que começaram um boletim informativo para dar essas pequenas informações econômicas e explicar pequenos pedaços da história monetária porque acreditam que o Bitcoin é inevitável e é o melhor dinheiro que já existiu. Colin diz que um dia essas edições podem ser o primeiro rascunho de um livro sobre o assunto. E assim terminamos a leitura do artigo de hoje. Lembre-se que o link para o artigo original está aqui na descrição. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, caso esteja no YouTube. Ou, caso esteja ouvindo o nosso podcast, entre em contato conosco pelo Instagram, @CoreiaComK. Até o próximo capítulo e tchau!